E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito de Química. E hoje a gente vai continuar falando de estrutura atômica, tá? E hoje a gente vai resolver algumas questões. Mas antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que é para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, tudo bem? E antes de você assistir essa aula, baixe o material que está aqui na descrição do vídeo, resolva as questões e só depois você veja o vídeo, certo? Então vamos lá. Antes de a gente iniciar as questões, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre a questão da estrutura atômica, tá? A gente já falou nas aulas anteriores, mas é bom a gente dar uma reprisada, tá? O átomo, ele pode ser neutro. Quando que o átomo é neutro? Quando a quantidade de prótons, que a gente viu o que é prótons, né? São as cargas positivas, ela for igual à quantidade de elétrons, tá? Então, quando a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, nós temos o átomo neutro. Dá um exemplo aí, professor. Beleza. Vamos imaginar o seguinte átomo. Ele tem um próton, 2 próton, 3 próton, 4 próton, 5 próton. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons e 5 elétrons. Então, você vê que a quantidade de prótons aqui é igual à quantidade de elétrons. Então, você pode dizer que esse átomo aqui ele é neutro, tá? Um átomo neutro. Tudo bem? Professor, e se o átomo não for neutro? Aí ele pode ser que ele esteja em um estado excitado. Aí a gente vai dizer que é um íon, tá? Um íon. O íon ele pode ser tanto um cátion, quanto ele pode ser um ânion. Tá? Qual a diferença desses dois? Cátion e ânion. O cátion é quando ele estiver carregado positivamente. O ânion quando ele estiver carregado negativamente. A pessoa não entende porra nenhuma. Beleza. Então, imagine só o seguinte. Quando ele estiver carregado positivamente, significa que ele perdeu elétrons, tá? Ele perdeu elétrons. Tudo bem? Então, se ele perdeu, ele é positivo? Certamente. Quando ele perde, ele fica mais positivo, por isso ele é um cátion. Professor, e quando é que ele é um ânion? Quando é que ele é um ânion? É quando ele ganha elétrons, ou seja, ele fica carregado negativamente. Ele ganha elétrons, tá? Ele ganha elétrons. Vamos ver um exemplo prático aqui, bem aqui embaixo. Vou imaginar que esse átomo B aqui, ele tenha ele tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons, tá? Vou colocar aqui no estado neutro aqui, tá? Também tem 6 elétrons. Se ele perder aqui esses 2 elétrons aqui, tá? Ele perdeu. Então, ficou só essa quantidade de elétrons daqui. Eu te pergunto, ele ficou mais positivo ou mais negativo? Ah, professor, ele ficou mais positivo, tá? Então, ele ficou aqui com 2 prótons a mais. Então, é por isso que ele ficou o quê? Com carga positiva. Então, se ele perde elétrons, ele fica com carga positiva, tá? Ele é um cátion, tá? Vamos ver uma segunda situação. Então, positivo, 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 positivo. Negativo, 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 negativo. Aqui a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Ele ganhou aqui 3 elétrons. Eu te pergunto, ele ficou mais positivo ou mais negativo? Ah, professor, ele ficou mais negativo. Então, se ele ganha elétrons, ele fica mais negativo. Por isso, ele é um ânion, tá? Ele é um ânion. Estou bem tranquilo, tá? Então, o íon ele pode ser um cátion e ele pode ser um ânion. Então, nós vimos que aqui em cima eu tenho o número de massa e aqui embaixo eu tenho o número atômico ou também chamado número de próton, tá? Tudo bem? Vamos dizer que esse elemento aqui ele esteja da seguinte situação, tá? Um X, um 2 menos aqui, e o número atômico é 15. O que acontece aqui? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons?
Não. Por quê? Aqui eu tenho 15 prótons, só que ele ganhou mais 2 elétrons. No estado neutro, ele teria, vou voltar aqui para frente, ele teria 15 prótons e 15 elétrons. Só que veja que aqui tem um 2 menos, ou seja, ele ganhou 2 elétrons, tá? Ou seja, ele tem 15 prótons e quantos elétrons? 17 elétrons, tá? Agora, se eu tivesse essa situação aqui, 2 mais, e aqui o 15. Nesse caso, eu teria 15 prótons, só que quantos elétrons agora? Ele perdeu 2. 15 menos 2 dá 13 elétrons, tá? Então, é bem tranquilo isso aí. Então, vamos resolver algumas questões aí do EAN, tá? Um elemento químico é caracterizado por seu número. Aqui já está a resposta na letra A. Então, pessoal, um elemento químico ele é caracterizado justamente pelo seu número atômico. Por isso que na tabela periódica, a gente vai ver mais à frente esse assunto, é distribuído em ordem crescente de número atômico, tá? Então, ele é caracterizado aí pelo número atômico, tá? Então, letra A é o gabarito, tá? Deixa eu pegar aqui um marcador de texto. É o gabarito, tá? Então, um elemento químico é caracterizado por seu número atômico. Há quase 5.000 substâncias tóxicas na fumaça do cigarro, algumas na forma de gases e outras na forma de partículas. Entre as substâncias gasosas, há o monóxido de carbono, amônia e formol. E na fase particulada, nicotina, metais pesados e substâncias radioativas como polônio, tá? Sobre este isótopo é correto afirmar que... Então, pessoal, é o seguinte, eu vou pegar aqui uma canetinha. Canetinha aqui, deixa eu botar de cor branca aqui para destacar. Então, o polônio, aqui está mal representado, porque na hora que eu copiei ficou errado, tá? Então, ele está assim, tá? O que acontece? Aqui o número de massa, a gente sabe que isso aqui é o número de massa, 210, e aqui é o número atômico, o número de prótons, tá? A letra A está dizendo que há 126 nêutrons em cada núcleo. Então, pessoal, é o seguinte. Para a gente encontrar o número de nêutron é muito tranquilo. Basta que eu pegue a massa, tá? Eu sei que massa é próton mais nêutron. Você isola o nêutron, você vai ter que massa menos próton é igual ao número de nêutron, tá? Então, você vai subtrair o quê? 210 menos 84. Então, aqui vai dar 10 menos 4 dá 6. E aqui ficou 1, né? 126. Então, realmente deu 126 nêutrons no núcleo. Então, a resposta já está aqui na letra A de amor. Bem tranquilo essa questão. Sabe-se que a ideia de órbitas definidas para os elétrons não é mais aceita. Entretanto, o modelo atômico de Rutherford-Bohr continua sendo útil, pois permite a identificação dos elétrons, informa sobre sua distribuição na eletrosfera e facilita a visualização das interações entre os átomos. Nesse modelo, os níveis de energia são representados como os anéis concêntricos ou núcleo, as camadas eletrônicas ou níveis. Cada uma das camadas eletrônicas comporta um número máximo de elétrons, tá? Então, nós temos aí as camadas do que? K, L, M, N, O, P, Q. Essas são as camadas, tá? Na camada K, suporta até 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na M, 18. Na N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 2, tá? Então, com a resposta, assinar a opção. Então, aqui é o que? L é 8. Tá aqui. O N 32 está aqui. E o outro é 18. Letra A de amor, né? Letra A. Considere os átomos genéricos abaixo. Assinar a opção que os átomos são isótopos. Aqui faltou a figura aqui, né? Então tá aqui, né? Vamos ver aqui. Então tem o X aqui. 39, 19, Y 40,
20, maior aqui para você dar uma visualizada, tá? 40, 19, W37, aqui embaixo 17. Então, o primeiro passo é ver quais são os isótopos, tá? Isótopos tem o quê? O mesmo número atômico. Aqui, aqui. Então, X e Z são isótopos. Ele quer saber, assinar a opção em que os átomos são isótopos, né? Então, X e Z, onde é que tá? Letra B de boi. Questão bem fácil, bem interessante, né? X e Z são isótopos. Estou com medo aqui de a pilha acabar aqui do microfone. Mas vamos lá. Alguns elementos químicos artificiais não têm aplicação no dia a dia, contudo, sua produção ajuda a entender melhor a estrutura dos átomos. Um dos últimos elementos químicos artificiais foi produzido em laboratório por cientistas. Para tanto, eles usam um acelerador de partículas que lançou o núcleo de plutônio para produzir um átomo com 114 prótons e 175 nêutrons. Sendo assim, pode-se afirmar que o número atômico desse novo elemento é 114. Resposta está a letra A, né? Porque a gente sabe que o número de prótons é igual a número atômico. Então, um átomo com 114 prótons é a mesma coisa que o número atômico é 114. Questão bem fácil, né? Qual das espécies abaixo há o conceito de elemento químico? De novo, caiu a mesma questão anteriormente, né? Então, elemento químico é um conjunto de átomos. Então, letra E de elefante. Com relação à estrutura conhecida do átomo, é incorreto. Ele quer a errada, viu? Ele quer a errada. Circule aí. A eletrosfera é o nome dado à região onde estão os elétrons? Perfeito. Encontramos prótons e elétrons no núcleo do átomo? Aqui já está errado. Então essa aqui é a resposta, porque no núcleo do átomo eu tenho prótons e nêutrons. Então ao redor dele eu tenho os elétrons, tá? Associe as afirmações e seus respectivos responsáveis. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Então aqui eu tenho o quê? Um modelo aí de Thomson, tá? Thomson quebrou essa questão da indivisibilidade de Dalton já no modelo anterior, tá? Essa questão da parte elétrica, né? Ele fez vários experimentos sobre propriedades elétricas, isso em 1897, né? 100 anos depois, 1997, foi o centenário do modelo atômico. Choveu de prova aí de vestibular em tudo que é canto sobre o modelo de Thomson. O átomo é uma esfera maciça. Aqui é Dalton, tá? Dalton. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Aqui é Rutherford. Então, Rutherford. Então ficou o quê? Thomson, Dalton e Rutherford, letra B de boi. Assinar a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno de carga elétrica positiva, tá? Que seria equilibrada por elétrons de carga elétrica negativa que giravam ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então vamos lá? Positiva, que seria equilibrado por elétrons de carga elétrica negativa. Então, positiva, elétrica, negativa, eletrosfera. Letra D de doido. Muito tranquila também. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Modelo atômico de Dalton. Vamos ver o que ele falou sobre o modelo atômico de Dalton. Característica, átomo maciço e indivisível. Perfeito, é isso mesmo. O modelo de Dalton é isso. Modelo de Thomson, característica, elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Isso aqui é o modelo do pudim de passas, tá? Certíssimo. Rutherford, característica, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e da energia de elétron. Perfeito. Modelo de Bohr, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Apenas em certos valores de raio das órbitas e das energias de elétrons são possíveis. Questão bem interessante e muito fácil, tá? Então você pega essa questão aqui, o que eu faria? Estude por ela, sobre os modelos. Pega essa questão e estude. Você certamente, se cair alguma questão sobre o modelo atômico, você matará a questão. Então aqui o gabarito é letra A, porque todas as características que o estudante falou estão corretas, tudo bem?
Em relação ao modelo atômico de Rutherford, julgue os itens abaixo em verdadeiros ou falsos. Vamos lá. Esse modelo baseia-se em experiências com eletrólitos de soluções de sal de ouro. É falso, tá? Não tem nada a ver isso aqui. Falso. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, essa primeira é falsa. Ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Isso aqui está errado também. Isso aqui é o que, pessoal? Não é Thomson? Exatamente. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada por partícula alfa. Perfeito. Foi esse mesmo experimento verdadeiro. Segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Essa questão de fóton, pessoal, de quanto pacote de energia, é Bohr, tá? Bohr. Esse modelo é semelhante ao sistema planetário, em que os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, assim como os planetas em torno do Sol. O modelo atômico de Rutherford também foi conhecido como modelo planetário, tá? A última está verdadeira. Então, pessoal, eu espero que você tenha feito as questões anteriormente, antes de assistir a aula, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aqui está um calor desgramado. Então, deixa teu like aí pelo nosso sacrifício e até a próxima, galera. Falou!